Bom dia, bom dia, bom dia. Márcia Peraza, você por aqui? Delícia. Oi, Rose. Quanto tempo, Rose? É, partiu, partiu. Tudo bem, Rose? Oi, Jonas, bom dia, tudo bem? Hoje, graças a Deus, deu para eu aparecer. Tava morrendo de saudade. Ai, que bom Assisti o que você tá café aqui. com Abraham e agora estou participando aqui com você. Ah, que É bom. muito bom. Então, coloque suas perguntas, viu? Por favor, Ok, assim que tiver dúvida. pode Vamos lá. deixar. Eu quero falar dessa percepção melhorada, né? O que que é uma percepção melhorada? A forma como eu percebo a vida. Vamos ser mais específicos. Não sei se vocês viram, mas agora há pouco tava passando um vídeo de balé clássico, certo? Nesse vídeo de balé clássico tem pessoas ali. Aquelas pessoas desejaram fazer aquilo, estar naquele ambiente, fazendo aquilo. A vida, isso é percepção, eu estou compartilhando com vocês percepção. A vida conta histórias. Tudo são possibilidades de contar história. Você não tem uma forma engessada de ter que contar a tua história. A tua história é você que conta. É a tua história, é a história do eu sou. Você conta a história da tua percepção de vida, o lado de histórias que você quer viver. Pega um evento da sua vida, Natal do ano passado. Então, só você pode contar a tua perspectiva do que foi o Natal. Como que você estava olhando para as pessoas que estavam ali? O que você estava falando da situação? É o teu ponto de vista. As pessoas que estavam ali, elas têm outro ponto de vista. No ponto de vista dela, está incluso você. Então, elas contam outra história. E essa liberdade, ela existe. Por quê? A forma como você interpreta quando alguém conta alguma coisa é uma. A forma que outra pessoa interpreta quando alguém conta uma coisa lá no Natal é outra. E é sobre isso, é exatamente isso. As percepções são totalmente diferenciadas. Mas se a gente está falando de criação da nossa realidade, a forma como você percebe e interpreta determina as experiências que você vai ter. Por exemplo, as minhas percepções sobre minha tia que minha tia é bonitona, ela tem um pé bonito, ela podia ser bailarina. As percepções sobre minha tia é que minha tia é alegre. As percepções sobre minha tia, eu lembro do meu primo, dos meus primos. É, percebe? Isso são as minhas conclusões. Tem outros aspectos sobre a minha tia? É óbvio. Eu quero me conectar com eles e me relacionar com eles? É óbvio que não. Por quê? Tudo que sai da minha boquinha cria minha realidade. Eu entro em ressonância com aquilo. Ressonância com o quê? Eu entro em ressonância com aquela experiência. Por exemplo, a tendência da minha tia ser alegre na minha frente é grande. A tendência da minha tia sentar num posicionamento onde eu vejo o pé dela é grande. A tendência da minha tia se comportar de uma forma que ela justifique os meus pontos de vista, as minhas percepções sobre ela, é gigantesca. Por quê? A vida precisa te dar o que você acredita. Essa é a função. A vida alimenta a vida. A vida cuida da vida. Então, todas as percepções que você tem hoje sobre os aspectos, sua casa, seu corpo, sua saúde, sua situação financeira, seu relacionamento, sua espiritualidade, seu autoconhecimento, os seus erros, os seus acertos, todos os posicionamentos que você tem, todos os pensamentos que você tem, todos os pontos de vista que você tem sobre isso, ele tem que se manifestar na sua vida. Ele tem que se expressar. Por quê? Para que você viva essa experiência, para que aquilo se torne real.
Então, por exemplo, vou falar da Rose, né? A Rose está aqui e a Rose estuda, e ela estuda muito. Então, se ela entende que, ai, meus estudos estão muito cansativos, isso é uma percepção. Perceber a ação. Percepção. A forma como eu, enquanto fonte, eu enquanto eu sou, eu enquanto origem, eu enquanto ser único, percebo a vida que eu tô tendo ou as experiências que eu tô tendo, e eu tô percebendo que eu tô ali estudando e tá pesado, é uma percepção. Os estudos continuam sendo assim. Tem outras coisas ali acontecendo? Tem. Eu estou entendendo, eu estou aprendendo, eu estou tendo possibilidade de estudar, eu estou querendo alcançar determinada coisa. Tem muitas outras percepções que eu posso me alinhar com da experiência. A experiência do estudar, ela me oferece um monte de percepção. Com qual dela eu me alinho? O meu corpo, a forma como você se sente, ele te mostra os pensamentos que você está se alinhando. Está pesado esses estudos. A sua emoção pesada, ela não é sobre o estudo pesado. A sua emoção é você está se alinhando, você está tendo pensamentos durante o estudo e você está se identificando com ele. Você está falando, tá sim. Você está percebendo a vida assim. Não esquece que a sua percepção cria a sua realidade. Então vai continuar. Esses eventos vão continuar se repetindo na sua vida. Por quê? Porque você está focando nele, você está Jonas, mas está pesado. E eu te digo, tá, mas também não tem oportunidade. Você não está tendo oportunidade de estudo, você também. Quantas outras coisas você está tendo? Por que não se alinhar com isso? E quando, usando o exemplo da Rose, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que esteja estudando, por que não se alinhar com a parte boa daquilo? Por quê? Porque os eventos com que você se alinha, caraca, que boa oportunidade de estar aqui conversando, e depois isso vai para o YouTube e a galera já pode ver. Seguido do Café com Abraham, eu já gravo a papoterapia e já é rápido o fluxo. Eu me alinhar com isso. A realidade vai expressar para mim a minha percepção. Mas isso é um nível superficial, para você perceber a forma como você está olhando para a sua vida, como você está percebendo o seu dia. Porque eu acabo a papoterapia, eu vou ali viver, eu vou simplesmente deixar que a vida aconteça. Eu não sei o que minha mãe vai falar, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho controle de tudo. Então, quando eu estou vivendo assim, eu fico vulnerável aos acontecimentos. Vai acontecendo e eu vou ficando vulnerável ao que está acontecendo. Quando eu me alinho, quando eu sei como funciona o negócio, quando cada vez mais eu vou buscando autoconhecimento, eu vou buscando conhecimento de como funciona essa realidade, mais eu vou ficando não no controle, mas em alinhamento com as minhas escolhas de vida. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, para a gente chegar num papo que eu quero, que é legal. Espera aí. Aqui. Esse aqui. Tem 3 minutinhos, tá? Entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas dupla. Para entender esse exemplo, quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda
e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Eu queria trazer para vocês aqui o comportamento dessa realidade física. Um comportamento é físico, é partícula. Minha voz, tudo que é mais palpável, certo? De um lado. Do outro lado, a gente tem um comportamento de onda. Então, eu, Jonas, o meu corpo, o seu corpo, ele tem dois comportamentos. Comportamento de partícula, de física, estrutura física, e um comportamento de onda vibracional. No nosso corpo, temos sistemas líquidos, certo? Sangue e inúmeros outros líquidos que não só hidratam, mas comunicam tudo no meu corpo. O que comunicam? Eles levam nutrientes, levam informações de um lado para o outro, certo? Meu ser interior, a minha fonte, ela está vibrando. Ela está mandando para mim aquelas ondas. Vocês perceberam? Tem uma onda grande que vai, mas tem uma barreira. Esse sou eu. Quando essa onda passa por mim, ela se torna mais possibilidades. Porque eu também emito ondas, como? Com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas falas, com os meus alinhamentos. Então, é como se fosse um encontro. O ser interior manda, quando ele chega em mim, ela se transforma. É um momento de alquimia. Por quê? Se compatibiliza com o meu perceber. Olha onde entra as várias percepções que eu dei de exemplo quando estava estudando. Tem a parte do estudo que está cansativo? Tem. Mas também tem isso, também tem isso, também tem o livro, também tem o caderno, também tem o ambiente que eu estou estudando, também tem a possibilidade de querer estudar, também tem o conteúdo, também tem o cara que me escreveu, colocou num livro e está ali, eu posso estudar. São várias percepções. Isso é um comportamento da fonte. Só que eu, Jonas, me alinho com um por vez. Um. Não tem como eu me alinhar com vários. Tem, mas um de cada vez. A fonte, o vórtice, ou seu ser interior, ele te manda as melhores percepções. Ele sabe onde você está, ele sabe onde você quer chegar, ele sabe o melhor para você. O melhor. Você não sabe o melhor para você. Ele sabe o melhor para você. Então, ele manda a percepção de onde ele está, porque a percepção de onde está, ele juntou o seu desejo quando criança, com o seu desejo de adolescente, com o seu desejo de adulto, juntou tudo numa coisa só, e é quando você sintetiza, ele sintetiza uma ideia, caraca, posso viver isso, e manda para você. É o momento que você tem uma ideia, que você tem uma vontade, que você tem um desejo. Só que quando você aqui tem um desejo, você pensa, como que eu faço para realizar isso? Você faz uma pergunta. Tudo bem, fiz uma pergunta.
E quando você não vai para as percepções, mas eu não tenho isso, mas isso aqui não dá certo, isso aqui eu não consigo, isso aqui é difícil, isso aqui eu tenho que não sei o quê, isso aqui tem não sei o quê. Você começa a emitir ondas para o universo. Eu vou colocar o vídeo de novo para vocês perceberem essas ondas. Cadê? Vocês estão conseguindo ouvir? Agora, vamos ficar quânticos. Mostra essa intensidade. É com maior intensidade diretamente na linha da... Vamos ver as ondas. Aqui, ó. As ondas batiam na fenda Olha lá. e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade Uma onda. diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, Isso é como se a mostra gente essa pegasse intensidade. somente É o nosso parecida ser com a interior, linha que as ou bolinhas de somente o gude meu fizeram. pensamento. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, Mas quando a gente tem duas acontece uma ondas, coisa diferente. Se o topo olha de as uma onda possibilidades. encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Olha como aqui atrás ela vem uma onda grande, mas quando encontra comigo, olha quando ela se multiplica. Agora existe um Mas modelo de ainda tem uma onda interferência na grande aqui parede de atrás, trás. ó. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade. São esses caminhos de infinitas possibilidades que a gente não consegue ver. O nosso ser interior, ele está todo momento mandando... O que são essas ondas grandes? Elas são percepções de vida, de fonte, de realidades possíveis de você experimentar, de você viver. Nesse exato momento, se eu estou falando esse assunto, é porque em algum momento alguém desejou ter mais clareza de como funciona o processo criativo. Então, essas ondas, essas percepções de como é, de como está chegando, você recebe. Só que quando que você recebe? Quando você tem estados de mais silêncio, porque aí você percebe pensamentos, você percebe pensamentos mais sutis, diferentes, como você nunca percebeu. Num primeiro momento, quando você silencia o seu corpo, você vai perceber os seus atuais pensamentos, você vai perceber os pensamentos que você está identificado, os que você tem colocado onda, o que você tem colocado impulso. Então, como você está se sentindo, como você se vê, quem é você, eu estou aqui. Se você permanece, não se relaciona com esses pensamentos, não se identifica com essas percepções e deixa que eles fluam, deixa ser como é, permissão, você permite a ação interna que acontece dentro de você. Você começa a perceber, ter novas percepções. Por exemplo, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó. Quando o relógio virar 9h30, a gente vai ficar um minutinho escutando. E eu quero que você perceba os sons. Ele vai ser dinâmico, ele vai mudar. Cada hora ele vai para um canto e para um espaço. Usa o teu corpo para perceber as ondas que estão acontecendo paralelo ao que a gente está vivendo aqui. Nesse momento, você está escutando a minha voz, certo? Quando silenciar, usa os seus ouvidos para perceber. Só percebe, não rotula. Vai vir som de passarinho, vai vir um monte de som. Permissão, permite que a ação seja o que ela quer ser, o que ela precisa ser, o que ela está sendo. 9h30, valendo, um minutinho. Às vezes você vai escutar a respiração do seu corpo.
Percebe como você tem clareza do que você está escutando? Virou 1 minuto. Agora fecha os olhos e escuta também, de olhos fechados, mais 1 minutinho. Pronto, deu 1 minuto. Como foi para vocês o momento da maior percepção auditiva? De olhos abertos ou de olhos fechados? Que momento fica maior? Percebe que você diminui sentidos de olhos fechados, Elza, legal. Quando você diminui o sentido, que é o da visão, o seu foco, ele é mais deliberado. Então você percebe a audição com mais clareza. Legal, Márcia. Percebe isso? Que a tua percepção, ela fica mais aflorada quando você diminui uma fenda, quando você diminui um buraquinho. Diminuir. Então eu tenho esse. A comunicação com o seu ser interior, com o seu vórtice, é neste lugar de diminuir. Diminuir. Quando você fica ali de olhos fechados e escutando, você estava escutando as ações permitindo, teu estado de permissão externo, dos sons externos. O seu ser interior te dá percepções internas. E aí tá um nome que veio para mim, cai para dentro. A gente tá caído para fora. Tá errado? Não, porque eu vivo uma realidade física. Mas quando eu caio para dentro, num primeiro momento, eu vou encontrar as percepções do externo. Se eu fico e crio um hábito de cair para dentro e escutar os sons internos, eu começo a perceber com mais clareza as percepções que o meu ser interior, neste exato momento, está mandando para mim. A gente vai experimentar. Os líquidos do nosso corpo, os líquidos, seu corpo tem líquido? Os líquidos do nosso corpo, eles armazenam a memória. Eles têm memória. Eles que transitam as memórias pelo corpo. Só que temos leis, certo? Lei da atração, lei da vibração. Primeiro, lei da vibração. O que a vibração faz? Tudo vibra de uma determinada forma. Alegria não é igual a tristeza. A lei da atração reúne os iguais, os semelhantes. Então, os líquidos do meu corpo transitando, eles fazem o quê? A lei funciona para tudo. Então, dentro do meu corpo, ele vai reunir emoções parecidas e semelhantes. Com o passar da nossa experiência de vida, isso vai se acumulando com uma forma de memória do que eu vivi. Se eu não tenho um comportamento de corpo, de agora, se eu não tenho um hábito de voltar no meu passado, de ter uma percepção dramática, se eu tenho hábitos de entender que o agora é novo,
que a minha experiência de vida ela só serviu para eu criar novos desejos. Eu vou funcionando a partir dessas vibraçõezinhas de memória do meu corpo. Elas são o quê? Os meus medos, as minhas histórias de vida. O único jeito que eu consegui fazer alguma coisa que eu falo, então hoje eu tenho que fazer assim, porque lá atrás foi assim, então agora eu tenho que fazer assim, como se existisse uma forma só. Você está funcionando a partir das vibrações que o seu corpo viveu de memória. E ok, tá tudo bem, mas eu tô aqui querendo te dar uma nova percepção. Quando você fica em silêncio, um dos comportamentos da consciência, quando não tem identificação, você não está identificado com nenhum processo, você permite que o pensamento venha, que a emoção, a percepção, você permite, você sai do lugar do eu estou errado, o que, que eu não estou fazendo, o que, que falta, e você entende que esse processo de vida aqui, ele só está querendo te dar um pensamento novo, uma percepçãozinha nova para você se ver. Essa percepção é, uau, que legal! E não, ai meu Deus, eu estou fazendo isso. Ok, já percebeu. E agora, faz o que então? Faz nada. Quando você permite o seu ser interior, as percepções, as vibrações do seu ser interior, as vibrações da fonte, as vibrações do vórtice, você recebe, porque está vibrando nesse exato momento. Só que não dá para ver, não é palpável. É o nosso outro comportamento. É um aspecto teu. Não põe teu ser interior diferente de você. Ele é uma extensão de você. O teu cabelo é uma extensão de você. Assim é seu ser interior. Extensão de você. Está conectado a você. Parece que está separado, mas tem corpinhos assim, ó, sutis, coladinho um no outro. E ele vibra e passa e chega em você. Passa e chega em você. Esses líquidos que você tem no corpo, quando você silencia, tem uma coisa que chama-se fogo espiritual. E fogo espiritual é igual a silêncio. Por quê? Naquele momento, o fogo queima. Então, essas memórias antigas, essa coisa, é o espírito que faz, a tua parte do espírito. É a consciência que se autocura. Joseph Murphy, ele fala no livro O Poder do Subconsciente que nós apenas sugestionamos o que queremos. Sugestão. Como se eu falasse assim pro garçom, eu gostaria de uma alface com omelete. Eu sugestionei. Ou antes ele me sugestionou, me deu 3 opções. E aí eu sugestiono isso para ele. Ele ainda vai lá, vai falar para o chefe vai fazer, depois ele vai vir trazer. Só depois eu vou experimentar, viver a experiência materializada da sugestão que eu dei. Sugestão. Vai ser exatamente aquilo que eu falei? Eu quero o omelete assim, coloca 2 tomates e uma cebola sem sal, com 3 ovos. Não, eu não fiz nada desses detalhes. Eu fui mais geral. Então, eu conscientemente sugestiono receber. Receber o quê? Uma percepção melhorada. Eu sugestiono como eu quero me sentir. Quando eu estou sugestionando algo legal, eu já percebi. Quando eu percebi, é porque as ondas do meu ser interior, do meu vórtice, elas entraram no meu corpo. Os meus líquidos armazenam memória. Então, tá na memória do meu corpo, como se fosse assim, ó, Deus esteve aqui. Como que você sabe? Caraca, eu tô pensando diferente. Nossa, eu tô falando coisas diferentes. Nossa, eu tô desejando mais. Nossa, eu não pensava assim. São percepções diretamente do vórtice, que como onda, você com seus processos de meditações, de querer se sentir melhor, de afinamento, alinhamento, você começa a perceber informações direto da fonte. Porque é a forma que o seu ser interior
vê a vida. É a forma como ele vive a vida na versão ampliada. Então, quando ele vive, ele precisa de você para aquilo se tornar uma experiência física. Porque você é a linha de ponta, você é a melhor versão, é a versão materializada. Então, ele está vibrando aquilo para você, vibrando a melhor. Ele sabe do teu desejo? Então, vamos supor, o Jonas quer uma casa. Então ele começa a olhar tudo, calma, como que a gente chega nessa casa? Porque ele quer viver a experiência física comigo. Ele é uma extensão de mim. Quando eu falo ele, parece separado. É um aspecto meu. Como que eu faço para chegar na casa? Ah, tive uma ideia. Vou colocar ele para fazer isso aqui. E eu tenho uma ideia de fazer uma coisa e eu estou me divertindo com isso. Mas eu não sei que isso vai me levar até a casa, mas ele sabe. Então, se eu não tenho comportamento de, eu não vou conseguir ter a casa, e eu não entro para essas percepções, mas eu vivo a minha experiência do momento, o que que eu estou fazendo agora e gostando? Ele sabe o que está fazendo. Então, um dos aspectos é confiança. Confiar. Entregar. Neutralizar. Ser neutro. Por quê? Ele sabe o melhor caminho. Ele vai vibrar a percepção para você. E dali um pouco você vai perceber diferente. Achando que, ué, o que mudou? Por que você está conseguindo perceber diferente? Como está a sua busca de autoconhecimento? Só que essas percepções diferenciadas, você começa a ter mais clareza delas quando você cai para dentro de você, para dentro do seu corpo. Você tem um corpo físico, para dentro do seu corpo. É aqui o caminho da comunicação. É aqui que ele vai vir, para dentro de casa. Chegou visita. Você está dentro de casa para receber? A visita que chega é nada mais, nada menos que seu ser interior. Informações diretamente do vórtice, inédito na tua vida, de futuro. Por que futuro? Eu queria muito viver isso. Isso é futuro. Mas agora eu tô aqui. Percepção de agora. Quando você cai para dentro, você encontra com isso tudo assim, ó. Percepção de agora, percepção de passado, desejo de futuro, ponto de vista. Quando você começa a se alinhar e meditar, se alinhar, meditar, buscar, criar uma linha de conversa. Eu entro na Adriana, mas eu também entro no fulano, mas eu também vou no fulano, mas eu também vou no fulano. E eu não crio um ponto de encontro aqui, que essas conversas se dialoguem para mim conscientemente, eu vou ficando espalhado. Por quê? Quando eu encontro, vou trazendo, eu estou trazendo junto com o meu ser interior aqui, ó, criando uma ideia. Pô, gostei disso que a Adriana falou hoje. Pô, gostei disso que o Jonas falou hoje. O que que isso aqui dialoga? E quando você começa a fazer isso, você fala: caraca, olha, uma fala complementa a outra. Para mim, olha o seu ser interior aí. Ele guia os seus atos. Porque quando ele te dá uma percepção da fonte, do vórtice, você vai começar a ter ideias novas, comportamentos diferentes, fazer coisas novas. Ele sabe onde ele quer te colocar. Ele sabe que desejo ali você vai ter. Ele sabe o que pessoas vão falar. Ele sabe as suas possibilidades ali são muito maiores para você ter mais clareza e falar: caraca, eu tô conseguindo. Ele está melhorando sua vida. A função dessas percepções da fonte é equilibrar a tua vida. Equilibrar como? Deu tudo certo. A vida está fluindo. Está indo. Essa é a função das percepções do seu ser interior. Então você tem as suas percepções e as percepções do seu ser interior. Puras, genuínas. Aqui tem, mas estão distorcidas. Por quê? Elas estão juntas, mixadas com seus pontos de vista que você viveu, de uma realidade física.
mas ele não tem a prisão da realidade física. É só possibilidade, probabilidade de vida, de vórtice, de fonte. Então, agora a gente vai fazer um exercício de escutar dentro. Então, lembra, tudo são memórias do corpo, certo? A gente está procurando, não está procurando, a gente está percebendo memórias. Os líquidos estão aí. Silencia. Silencia mais. Silencia mais. Estou escutando fora ou estou escutando dentro? Não julga. Seu objetivo, dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui no relógio, a gente vai ficar uns 3 minutinhos e eu vou guiando vocês, tá? Eu acho que eu posso colocar uma musiquinha, né, para ficar mais divertido esse negócio. O que vocês acham? Cadê? Aqui, ó. Colocar uma musiquinha pra gente escutar durante. Ah, vai ser uma meditação. E não meditou em casa, vai meditar aqui, vai dar para meditar aqui. Você sabe quais são as 4 opções E depois eu farmacológicas abro para para vocês tratamento da fazerem obesidade perguntas ou aprovadas no Brasil? falarem alguma Nós temos a coisa. sibutramina. Vocês estão conseguindo escutar? Tá Sim, dando? Sim? Tá, tô escutando. tá bom. Então fica aí um pouquinho. Quer fechar os seus olhos, pode fechar seus olhos. Vai relaxando a sua face, pressão do rosto. Relaxe. Relaxa a boca. Relaxa o maxilar. Relaxa o pescoço, os ombros, o tórax, o abdômen. Relaxa as coxas, a frente do quadril. Relaxa a panturrilha. E relaxa os pés. Relaxa suas costas, o abdômen, o bumbum, a cintura, o peito. Percebe a quantidade de movimentos que tem internamente. Tenta escutar. O primeiro movimento que você tem é a sua respiração. Então, como se essa respiração fosse líquida. Percebe? Ela entra como ar e dentro é água. Como que ela desloca? Prazeroso. Relaxa suas costas. Não precisa ter nenhuma identificação. Vê se você consegue relaxar mais a sua face. Você tem líquidos que comunicam dentro da sua cabeça. Os líquidos, eles são memórias. Esses líquidos, eles fazem a transição, a movimentação. Então, agora eu quero que você fique neutro.
deixando a consciência do corpo, a inteligência do corpo se movimentar, sem julgar nada. Você não quer nada. Neutralidade. Entrega. Confiança. Nada é mais importante do que você estar aqui e agora. Percebe o contorno do seu corpo, da pele, da cabeça, dos braços, do seu tronco e das pernas. E vai lá para dentro, cai para dentro. Líquido. Esse líquido ele está em movimento. O mais neutro possível que você conseguir ficar. Entregar. Confiança. Eu confio. Eu confio o meu eu. O teu ser interior, a fonte, o vórtice, quer melhorar a sua vida. Então entrega esse eu. Entrega essas percepções. Confia. Entrega. Neutro. Encontra suavidade, sutileza, o mais relaxado possível da face, das costas. E é ele quem faz, não você. Então você confia que ele sabe fazer. E você nem vai perceber o que é, mas simplesmente vai ser feito. Entrega a sua percepção. Relaxe. Silencia. Isso. Vai voltando, vai se mexendo, vai respirando. Vai abrindo os olhos. Estava de olho fechado. E me conta. Me conta como foi cair para dentro. Márcia caiu para fora e depois voltou. O exercício era cair para dentro. Márcia, conta aí para mim. Quem vai falar o que sentiu? Essa é nova, hein? Essa eu não tinha feito ainda. Tem alguém aí? Gostei, voltar. Como assim, Elza? Voltar? Tá falando Não, por sinais? custei voltar. O meu corpo, Entendi. ele foi assim, devaneando, foi assim, parece que eu estava indo e eu custei voltar, tá? Agora já voltei, senti que a minha respiração ficou leve, custei voltar, parecia que eu não ia voltar. Estranho, né? Mas foi Engraçado. bom, da experiência. Bom, faça mais desses processos de entrega, onde eu me entrego para algo. E eu não preciso voltar. Na hora certa eu vou voltar. Porque é nesse momento que a mágica acontece, que o divino age, que acontece de formas que eu falo, vai parecer que não aconteceu nada, mas acontece. Porque memórias são colocadas dentro do seu corpo. E elas estão ali. Você não sabe. Num determinado momento você vai fazer uma coisa e você. Ué? São novas vibrações dentro de você. Você nem sabe que elas existem ali. Mas se elas estão vibrando,
você está atraindo. E começa a fluir, começa a ficar mais fácil. Rose, a Márcia escreveu alguma coisa. Eu estou aqui, perdi o exercício, a internet caiu. Você não fez nem um pouquinho, Márcia? Você entrou, eu continuei, falei, vou continuar para ela poder aproveitar. Fala aí, como é que foi para vocês? Para mim, o que eu queria falar para vocês era isso. Era trazer esse caminho de percepção aí desse ser interior de Deus, da fonte, diretamente em você, né? A gente que tinha um conceito de Deus longe. Como é que foi? Vocês conseguiram entender? É um assunto muito complexo, é difícil? Me conta. Jonas, Oi. o exercício, infelizmente, não tem como eu sentir totalmente, não. Eu estou num processo aqui de providenciar almoço e tal, então não teve como eu aprofundar muito. Mas com a sua voz, eu deixei me levar pela sua voz, eu senti uma tranquilidade maior, sabe? Essa sensação que me veio, assim, pela sua voz, o tom da sua voz que você foi falando, aí me veio essa sensação de paz, de muita tranquilidade. E eu queria compartilhar com vocês aqui em relação ao que você está falando de percepção, e eu tive um resultado incrível a respeito disso, de percepção. Posso compartilhar aqui rapidinho? Claro que pode. O Não som tá precisa ok? nem ser rapidinho. Ok. O seguinte, eu estou com uma tia internada no hospital e tal, com uma doença, e ela sempre foi assim, como se fosse minha segunda mãe. Eu perdi minha mãe muito cedo e tal, então assim, ela fez muito por mim e pelos meus irmãos. E, lógico, em relação a isso, nesse momento a gente tem que devolver, né, tudo que a gente recebeu. Como eu sempre recebi muito dela, o que ela fez por nós, então o que eu podia compartilhar com ela nesse momento era, tipo assim, fazer uma visita, mostrar que eu estava lá por ela, ajudando com o que ela precisasse. E eu estava com essa percepção muito forte dentro de mim. Vai ser bom para ela vai gostar. Por mais que, como eu já comentei aqui com você, que o meu dia ele é muito corrido, a questão dos meus estudos e tal, e fluiu muito bem meus estudos depois do spa, tá? Daquilo que você me falou, que o estudo não precisava ser pesado, eu escutei e falei, realmente, não precisa ser assim pesado. E desde então está sendo ótimo. Enfim, aí eu tive muita essa percepção. Por mais que você vai perder alguns dias indo visitá-la, mas vai. E aí, não sei por que cargas d'água, veio uma pessoa me falando que eu não deveria ir, porque às vezes ela não poderia se sentir muito bem e tal. E eu fiquei assim, como assim? Se você está no hospital, você vai gostar de ver que as pessoas estão indo lá, fazendo questão de você. E no primeiro momento eu fiquei assim, eu entrei nessa energia dessa pessoa, sabe? Então não vou. Eu acho que realmente eu não tenho que ir. Realmente ela pode sentir isso, ela pode pensar isso. E fiquei em silêncio por uns momentos. Jonas, foi incrível como que dentro de mim voltou a gritar assim, não vai, você tem que ir, você tem que ir, não escute, faz o que você tem que você estava sentindo no primeiro momento. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou, eu não vou escutar ninguém, eu vou fazer o que isso tá me impulsionando a fazer. E eu fiz, e foi incrível. Eu passei a tarde com a minha tia, e assim, você via o semblante dela assim, de prazer, de alegria, de felicidade. Ela riu, brincou comigo, sabe? E assim, como ela está na enfermaria, tem outras pacientes, né, ao lado. E todas nós
eu fui como é que eu posso te dizer? Com uma energia tão boa, igual como do começo, né, que eu senti, vai ser bom para ela e tal, e uma pessoa queria me bloquear, como eu já estava com essa energia dentro de mim, graças a Deus eu mantive, eu fui com essa energia tão boa que todas as outras pacientes lá que estavam internadas sentiram também essa energia, a gente brincou, conversou muito, e foi muito gostoso. E no final eu despedi, na hora que terminou o horário de visita, eu despedi de todas elas, da minha tia, dei um beijo na testa dela e tal, falei, depois eu volto essa semana. E assim, foi ótimo, porque aí uma das pacientes que estavam lá com a minha tia falou assim, Nó, você foi uma das únicas que fez sua tia sorrir. Eu até me emociono. Eu falei assim, é isso. Eu vim para cá com esse sentimento de fazer um pouco melhor para ela do que ela já está passando e de deixar ela em paz e saber que eu estou aqui por ela e retribuindo tudo que ela já fez por mim. Então é isso, sabe? É isso mesmo, é a percepção que a gente tem que ter firme e não deixar que nada e nem ninguém tire isso da gente, porque é a gente que sabe o que está ali dentro. Ninguém sabe. É você que sabe, como eu estou te falando. Na hora que essa pessoa me falou que eu não deveria ir por causa de um tanto de N coisas da cabeça daquela pessoa, eu falei, não, mas peraí, não era isso que eu estava sentindo dentro de mim. Eu estava sentindo dentro de mim só energias boas. Eu não estou lá indo com essa energia que essa pessoa está achando que eu iria. Só eu que sei da energia que está dentro de mim, o que eu quero compartilhar com a minha tia. Então, assim, foi ótimo, foi lindo, e as próximas visitas também que eu fiz adiante também fluiu super bem, foi ótimo, e é isso que eu queria compartilhar. Tudo que você falou de percepção hoje aí foi muito, muito para mim. Gratidão. Adorei. Gratidão. Gratidão. Por ter compartilhado, Rose. Você sabe que eu tenho percebido que um dos comportamentos muito importantes é a decisão. Porque você teve a percepção do reconhecer em você, você já teve reconhecido em você, caraca, ela fez tanto para mim, e sabe o que é isso? A fonte já fez tanto por você, através de outras pessoas, quando você não tinha tanta consciência, pessoas ao seu redor tinham. É a fonte querendo que você reconheça assim, ó, eu sempre estive cuidando de você. Através dela, dele. E quando você reconhece e fala, nossa, já fez tanto por mim, doou a vida para me cuidar, para me ajudar, e eu quero demonstrar meu reconhecimento por isso. Isso vem de dentro de você, porque é a verdade. É a verdade, é a tua verdade. É a tua verdade de vida. É quem realmente fez com você. São os degraus da vida, foi quando a vida te cuidou. Vida cuida de vida. A vida dela cuidou de você. Ela deu o melhor dela. Importa se foi bom, se foi ruim, importa que você está aqui hoje. Então, quando você toma essas decisões, e talvez você teve alguma dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou fazer mal? Talvez teve esses pensamentos e você não percebeu. E essas pessoas de fora, elas vêm para te validar, para falar, não, mas e se acontecer isso? É o teu momento de decisão. O que eu quero decidir aqui? Eu tive essa percepção primordial, ela chegou primeiro, esse desejo chegou primeiro. Ele veio de dentro, para eu realizar algo fora. A pessoa veio de fora e falou, não realize. Não, peraí, essa vida é para realizar desejo. E quando vem de dentro, é uma verdade genuína. E quando você sempre vai precisar decidir. E decidir sobre o quê? Fulano está falando que não. E você tem um certo grau de ressonância de que será? E você também tem um certo grau de ressonância de, mas eu quero.
é a decisão. A decisão é a escolha. A escolha é o que cria a tua vida. Se você não escolhesse não ir, essas experiências que você viveu teriam acontecido? É óbvio que não, por você. Mas pode ter certeza que alguém ia chegar lá. E aquilo ia acontecer, porque a vida cuida da vida. Você se emociona porque você foi o papel de vida naquele momento. Você foi lá e falou, ok, levantou o dedo e falou, eu quero, eu faço isso. Então, naturalmente, você vai receber toda essa retribuição, todo esse amor, porque uma hora você teve ali. Então, agora você está dando. Fluxo, dar e receber. Você percebe quantas verdades se concluem com essa ação? Mas o que eu queria colocar aqui, linda a sua experiência, mas a decisão. Sempre vou ter esses dois aspectos para escolher. Então, eu vou agir por medo e precaução e falar não, o que vai me dar uma experiência de pausa, ou eu vou agir pela experiência do o que eu quero. Vai ser bom. A minha origem é boa, o meu desejo é bom. E sempre é assim, sempre você precisa decidir. Se tem coisas na sua vida que não estão acontecendo, muitas vezes é porque você não está dando um primeiro passo. E falando, eu vou. Você está ali, mas e se está medindo demais? Medindo como se está só está no controle. Porque a decisão, no primeiro momento, é eu quero. E as percepções do seu ser interior faz assim, ó. Enquanto você não decide, você não percebe, porque a tua vibração aqui tá será, dúvida, elas estão passando ali do lado, ó, e você tá assim. Quando você decide, fala, ok, escolhi fiz uma escolha. Porque é lei. Você se alinha com uma decisão. Então você começa a receber da fonte tudo para aquilo dar certo. Olha a importância de tomar uma decisão, de escolher, e não uma decisão física. Não ter um comportamento, ter uma escolha interna, uma percepção melhorada, uma decisão dentro de você, só. O resto, os eventos vão acontecendo assim. A fonte te inspira ao próximo passo lógico. Ela te fala o que fazer. Ela te traz pessoas que vão te ajudar a você ficar mais perto do que você quer. Porque essa pessoa foi contribuição. Para você olhar e falar, não, eu quero isso ou isso? Não, eu quero isso. Você teve mais certeza. Olha o quanto a vida é sábia. Olha o quanto ela cuida, olha o quanto ela protege. Mais alguém? Eu não estou vendo a hora aqui. Deixa eu saber onde estamos. 10h08 já. Nossa, passei horrores. Elza, Márcia, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Alguma colocação? Se não tem, pode falar, Elza. Jonas, Oi. eu quero agradecer a Rose, porque Verdade. cada dia a gente faz uma escolha, né? Eu fiquei muito feliz quando ela falou assim, que ela foi, quando ela ouviu a energia dela, a fonte dela. E às vezes eu fico nessa dúvida aí, né? De ouvir o outro, porque você está assim, está assado. Não. Eu agora estou escolhendo, né? Viver um ponto de vista meu, né? E aí eu uso aquela frase, interessante ponto de vista que aquela pessoa está dizendo, mas eu tenho que ver o que eu quero. E a Rose me ensinou isso hoje. Obrigada, Rose. Gratidão, porque você foi contribuição na minha vida hoje. Obrigada a todos. Obrigado, Jonas, por esse Imagina. momento tão maravilhoso. Muito obrigada, gente. Beijos. Márcia tinha aberto a câmera? Muito bem, não, é só para agradecer mesmo. Você está muito inspirado hoje, e isso é muito bacana, está muito bom. Gostei muito de ouvir. Desculpa não ter exercício, gostaria de ter feito, mas a minha internet caiu aí, enfim. E gostei muito de ouvir o exemplo da nossa colega aí, a posição dela, muito consciente, né? Não era não, mas ficou sendo. Achei muito legal, muito bacana. E acho que é assim mesmo, sabe? A gente vai passo a passo aprendendo a se conhecer, a se perceber, é passo a passo mesmo. É isso. Exato. Muito bacana, gostei, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito feliz de você estar aqui, Márcia. Muito, muito mesmo. Gente, então é isso.
Muito obrigado, foi uma delícia. Está gravado, está feito com esse lindo depoimento da Rose, que vai aí para o YouTube, que muita gente possa se inspirar e se perceber, e com a fala de todo mundo também, com a percepção, com a presença de todo mundo aqui durante a gravação. É o combo perfeito que fizemos, e tá aí, as possibilidades foram lançadas, né? Um beijo, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Eu ia falar um ótimo final de semana, mas ainda tem quinta inteira, tem sexta. Então, aproveite, sejam felizes, com leveza, 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 leveza. Foi assim você perceber o teu melhor, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.